Existe uma possibilidade inquietante que poucas pessoas consideram. E se a pessoa que está destinada a marcar profundamente a sua vida não estiver em algum lugar distante, escondida no futuro ou esperando por um encontro improvável? E se ela já estiver aqui? Talvez mais perto do que você imagina, talvez cruzando seus pensamentos em momentos inesperados, talvez ocupando silenciosamente um espaço dentro de você que nenhuma outra pessoa conseguiu ocupar. Carl Jung acreditava que certos encontros possuem uma força que ultrapassa a lógica comum. Há conexões que parecem desafiar o acaso, relações que despertam emoções tão intensas que a alma reconhece algo antes mesmo que a mente consiga compreender. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Porque existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você interpreta alguém que não sai da sua mente. Você já se perguntou por que algumas pessoas entram na nossa vida e, mesmo após o tempo passar, continuam presentes dentro de nós? Não importa quantas distrações apareçam, quantos caminhos diferentes tentemos seguir ou quantas explicações racionais construamos, algo permanece vivo. Jung observou que aquilo que nos afeta profundamente quase nunca é superficial. Quando alguém desperta partes ocultas da nossa alma, inicia-se um processo silencioso e poderoso. A mente tenta esquecer, mas o inconsciente continua trabalhando. E muitas vezes, enquanto acreditamos estar procurando respostas sobre aquela pessoa, é a nossa própria alma que está tentando nos revelar algo muito maior. Algo que pode estar diante dos seus olhos neste exato momento. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Nem sempre a pessoa destinada a provocar uma transformação em sua vida aparece da forma que você espera. Às vezes, ela surge envolta em dúvidas, distância, silêncio ou circunstâncias aparentemente impossíveis. O destino raramente se apresenta com avisos claros. Pelo contrário, ele costuma se esconder atrás de coincidências estranhas, encontros repetidos, pensamentos persistentes e emoções que desafiam qualquer explicação lógica. Jung chamava esses eventos de sincronicidades. E quando elas começam a acontecer, é como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção para algo que você ainda não conseguiu enxergar completamente. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo. Talvez exista alguém ocupando seus pensamentos de uma forma que você não consegue explicar. Talvez você sinta que existe uma história inacabada, uma energia que continua conectando vocês mesmo quando tudo parece distante. E se eu dissesse que a verdade dessa pessoa pode ser muito diferente daquilo que você imaginou até agora? E se o que está escondido por trás do silêncio, da ausência ou da confusão emocional for algo capaz de tocar profundamente o seu coração? Muitas pessoas passam anos interpretando os sinais errados porque observam apenas a superfície dos acontecimentos. Hoje, vamos olhar além dela. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que certas conexões parecem resistir ao tempo, quais sinais revelam que uma pessoa possui um significado especial em sua jornada e, principalmente, qual é a verdade que pode estar tentando chegar até você neste momento. Mas existe um detalhe importante. Quando essa compreensão finalmente acontece, ela raramente deixa alguém igual. Porque algumas verdades não atingem apenas a mente. Elas atravessam todas as barreiras, alcançam a alma e chegam exatamente ao lugar onde nenhuma mentira consegue sobreviver: o coração. E quando isso acontece, tudo aquilo que parecia confuso começa pela primeira vez a fazer sentido. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Se os temas sobre amor, destino, sincronicidade e os ensinamentos profundos de Carl Jung ressoam com a sua alma, aproveite este momento para deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente
as mesmas dúvidas e emoções que você. E enquanto faz isso, escreva nos comentários a frase: "Eu confio no tempo da minha jornada". Quero saber quantas pessoas estão assistindo este vídeo com o coração aberto para compreender os sinais que a vida está tentando revelar. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora no canal. Porque aqui, cada vídeo é uma jornada de autoconhecimento, compreensão emocional e descoberta dos mistérios da alma humana através da sabedoria de Carl Jung. Ative também o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Talvez a mensagem que você precisa ouvir para transformar a sua história esteja justamente nos próximos minutos deste vídeo. Então fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga essa pessoa e a conexão que existe entre vocês. Existe algo fascinante sobre os encontros que mudam nossa vida. Eles raramente chegam anunciando sua importância. Na maioria das vezes, surgem disfarçados de coincidências comuns, conversas inesperadas ou sentimentos que parecem não fazer sentido. Carl Jung observou que o inconsciente possui uma linguagem própria. Uma linguagem que não fala através de palavras, mas através de símbolos, emoções e padrões que insistem em se repetir. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas entram em nossa história e permanecem ali, ocupando um espaço que ninguém mais consegue preencher. Não porque sejam perfeitas, não porque sejam extraordinárias aos olhos do mundo, mas porque despertam algo adormecido dentro de nós. Quando Jung falava sobre sincronicidade, ele não estava descrevendo simples coincidências. Ele estava apontando para acontecimentos que carregam significado profundo para a alma. Pense por um instante em alguém que continua aparecendo em seus pensamentos sem motivo aparente. Alguém cujo nome surge inesperadamente, cuja lembrança retorna nos momentos mais improváveis. A lógica tenta explicar, mas o coração permanece inquieto. E quanto mais você tenta ignorar essa sensação, mais ela parece encontrar caminhos para retornar. Como se alguma parte invisível da sua própria psique estivesse tentando chamar sua atenção para algo que ainda não foi compreendido. O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que o destino se manifesta através de certezas absolutas. No entanto, Jung percebeu exatamente o contrário. Os eventos mais transformadores frequentemente chegam acompanhados de dúvidas, confusão e ambiguidade. Isso acontece porque a alma não busca conforto, ela busca crescimento. E crescimento exige confronto. Exige que você olhe para partes de si mesmo que permaneçam escondidas nas sombras do inconsciente. Muitas vezes, a pessoa que parece destinada a cruzar o seu caminho não surge apenas para oferecer amor, surge para revelar quem você realmente é. Talvez isso explique por que algumas conexões provocam emoções tão intensas. Elas funcionam como espelhos. Não mostram apenas o outro. Mostram aspectos seus que você nunca percebeu. Mostram suas esperanças mais profundas, seus medos mais antigos, suas feridas mais silenciosas e até mesmo seus desejos que permanecem escondidos atrás de máscaras cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Quando alguém desperta tudo isso dentro de você, a experiência deixa de ser apenas um relacionamento. Ela se transforma em uma jornada de autoconhecimento. E aqui surge uma pergunta que pode mudar tudo. E se a pessoa que parece ocupar seus pensamentos não estiver ali apenas por causa dos sentimentos que você acredita ter por ela? E se existir uma verdade muito mais profunda por trás dessa conexão? Uma verdade capaz de explicar por que certas histórias permanecem vivas, mesmo quando a distância, o tempo ou as circunstâncias tentam separá-las.
Porque existe algo que Jung compreendeu profundamente. Aquilo que toca a alma nunca desaparece sem antes revelar o motivo de sua existência. E talvez seja justamente essa revelação que esteja começando a acontecer agora. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem carregar uma presença que continua viva dentro de nós mesmos quando não estão fisicamente por perto. Carl Jung acreditava que grande parte daquilo que sentimos pelos outros nasce de um fenômeno chamado projeção. Sem perceber, projetamos sobre determinadas pessoas qualidades, sonhos e partes ocultas da nossa própria alma. É como se o inconsciente escolhesse alguém para representar algo que ainda não conseguimos enxergar em nós mesmos. E quando isso acontece, a conexão se torna muito mais intensa do que um simples interesse ou atração. Ela passa a carregar um significado quase sagrado, como se aquela pessoa tivesse recebido a missão invisível de despertar algo adormecido dentro de você. Mas existe um detalhe importante que poucas pessoas compreendem. Nem toda projeção é uma ilusão. Muitas vezes, ela é o primeiro passo para uma descoberta profunda. O problema não está em enxergar algo especial no outro. O problema está em acreditar que esse algo pertence exclusivamente ao outro. Jung ensinava que aquilo que mais admiramos ou buscamos desesperadamente em alguém costuma apontar para potenciais que também existem dentro de nós. Talvez a pessoa que ocupa seus pensamentos não esteja apenas mostrando quem ela é. Talvez esteja mostrando quem você pode se tornar quando finalmente reconhecer o seu próprio valor. É nesse ponto que muitas histórias tomam um rumo inesperado, porque enquanto a maioria das pessoas concentra toda a atenção na pergunta "o que essa pessoa sente por mim?", a verdadeira transformação começa quando surge uma pergunta diferente. Por que essa pessoa despertou algo tão profundo em mim? Essa mudança de perspectiva altera completamente a experiência. O foco deixa de ser a busca obsessiva por respostas externas e passa a ser uma investigação sincera da própria alma. E quanto mais você mergulha nessa jornada, mais percebe que existe um significado oculto por trás de cada emoção intensa. Talvez seja por isso que certas conexões pareçam sobreviver ao tempo. Não porque foram perfeitas, mas porque ainda carregam algo que precisa ser compreendido. A alma não insiste naquilo que já aprendeu completamente. Ela insiste naquilo que ainda contém uma lição, e muitas vezes essa lição não está relacionada ao outro, mas à sua própria evolução. O sofrimento surge quando tentamos fugir dessa verdade. Quando insistimos em enxergar apenas a ausência da pessoa, ignorando a transformação que sua presença provocou. É como olhar para uma porta aberta e prestar atenção apenas na maçaneta, sem perceber o vasto horizonte que existe além dela. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque enquanto você tenta compreender essa conexão, a própria vida pode estar organizando circunstâncias para revelar uma verdade que ainda permanece escondida. Jung observou que o inconsciente trabalha silenciosamente, preparando encontros, situações e percepções que surgem exatamente no momento necessário. E quando isso acontece, aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. Os sinais se tornam mais claros. As peças começam a se encaixar. E você percebe que talvez essa pessoa não tenha aparecido em sua vida por acaso. Talvez ela tenha chegado para cumprir um papel muito maior do que qualquer um dos dois imaginava. É justamente nesse momento da jornada que a maioria das pessoas enfrenta o seu maior desafio, quando os sentimentos se tornam profundos demais para serem ignorados, mas as respostas ainda parecem distantes. Carl Jung ensinava que toda transformação verdadeira exige uma descida às profundezas da alma. Não existe crescimento sem confronto.
Não existe clareza sem atravessar a névoa da incerteza. E talvez a razão pela qual essa pessoa continua ocupando seus pensamentos seja porque ela abriu uma porta que você nunca teve coragem de atravessar sozinho. Uma porta que conduz diretamente ao encontro com aspectos esquecidos de quem você realmente é. A verdade é que muitas conexões marcantes despertam algo que Jung chamou de sombra. A sombra representa tudo aquilo que foi reprimido, negado ou escondido ao longo da vida. Medos, inseguranças, feridas emocionais e desejos que permanecem fora da consciência. Quando alguém toca profundamente a nossa alma, não desperta apenas amor. Desperta também tudo aquilo que precisa ser curado. Por isso, algumas relações parecem tão intensas. Elas iluminam regiões internas que permaneceram na escuridão durante anos. Embora isso possa ser desconfortável, é exatamente esse processo que cria a possibilidade de transformação. Talvez você tenha percebido que desde que essa pessoa entrou em sua vida, algo mudou dentro de você. Talvez tenha começado a questionar antigas crenças. Talvez tenha sentido emoções que jamais experimentou antes. Ou talvez tenha descoberto feridas que acreditava já ter superado. Nada disso acontece por acaso. Para Jung, o inconsciente não desperta conteúdos aleatórios. Ele revela aquilo que está pronto para ser visto. E quando uma pessoa se torna o catalisador desse processo, sua presença passa a carregar um significado que vai muito além daquilo que pode ser explicado racionalmente. O curioso é que muitas pessoas interpretam a distância como um sinal de que a conexão perdeu importância. Mas frequentemente ocorre exatamente o contrário. Existem períodos em que a alma precisa trabalhar em silêncio. Períodos em que cada indivíduo é conduzido para dentro de si mesmo. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige momentos de separação, reflexão e amadurecimento interior. Nem toda distância representa um fim. Algumas distâncias existem porque certas verdades precisam ser descobertas antes que dois caminhos possam se encontrar de maneira mais consciente. E aqui surge uma possibilidade que talvez toque profundamente o seu coração. E se a verdade que está prestes a ser revelada não for apenas sobre essa pessoa? E se ela também for sobre você? E se todo esse processo estiver preparando ambos para enxergar algo que antes era impossível perceber? Porque quando a alma finalmente compreende o propósito oculto de uma conexão, tudo muda. As dúvidas começam a perder força, os sinais passam a fazer sentido. E aquilo que parecia uma sequência de acontecimentos desconexos revela um desenho invisível que esteve presente desde o início. Um desenho que pode estar conduzindo você para uma descoberta muito maior do que imaginava. À medida que a jornada avança, uma percepção começa a emergir das profundezas do inconsciente. Algo que esteve presente desde o início, mas que talvez você ainda não tenha conseguido enxergar completamente. Carl Jung observou que a alma possui um movimento natural em direção à totalidade. Ela busca constantemente unir aquilo que foi separado, reconciliar aquilo que parecia dividido e revelar aquilo que permaneceu oculto. É por isso que certas pessoas entram em nossa vida com uma força tão inexplicável. Elas não aparecem apenas para serem amadas. Elas aparecem para participar de um processo muito maior, um processo de despertar. O problema é que quando estamos emocionalmente envolvidos, tendemos a olhar apenas para os acontecimentos externos. Observamos as mensagens que chegaram ou não chegaram, as aproximações e os afastamentos, as palavras ditas e os silêncios que parecem intermináveis. Mas Jung ensinava que os eventos externos são apenas a superfície. A verdadeira história acontece em um nível mais profundo.
Enquanto você tenta compreender o comportamento dessa pessoa, algo muito mais importante pode estar acontecendo dentro de ambos. Uma reorganização silenciosa da alma. Um movimento invisível que prepara uma compreensão que ainda não chegou completamente à consciência. Existe uma razão pela qual algumas conexões parecem desafiar a lógica. Elas não seguem os caminhos previsíveis que costumamos esperar. Em certos momentos, tudo parece avançar. Em outros, tudo parece parar. E justamente quando você acredita que nada está acontecendo, mudanças profundas começam a ocorrer nos bastidores da psique. Jung comparava esse processo ao crescimento de uma árvore. Durante muito tempo, parece que nada está mudando na superfície. Mas sob a terra, as raízes continuam se expandindo, e quando finalmente surge o momento certo, aquilo que parecia estagnado revela uma transformação que esteve sendo construída em silêncio durante todo o tempo. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez a pessoa que ocupa seus pensamentos esteja enfrentando conflitos internos que você não consegue ver. Talvez ela esteja sendo confrontada pelas próprias sombras, pelos próprios medos e pelas próprias verdades. Porque quando uma conexão toca regiões profundas da alma, ela também desperta resistências. O amor verdadeiro não desperta apenas felicidade. Ele desperta vulnerabilidade, desperta receios antigos, desperta o medo de perder. O medo de não ser suficiente e até o medo de viver algo que transforme completamente a própria identidade. Muitas vezes, aquilo que parece distância é apenas uma batalha invisível acontecendo dentro do coração de alguém. E é aqui que nos aproximamos da verdade que pode atingir você profundamente. A pessoa destinada a desempenhar um papel importante em sua jornada nem sempre reconhece imediatamente o significado da conexão. Assim como você precisou passar por processos internos para compreender o que sente, ela também pode estar percorrendo seu próprio caminho de descoberta. Mas existe algo que a alma não consegue fazer para sempre: ignorar aquilo que possui significado real. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é autêntico encontra uma maneira de emergir. E quando essa verdade finalmente vem à tona, ela costuma transformar não apenas a forma como enxergamos o outro, mas também a forma como enxergamos a nós mesmos. E então chegamos ao ponto em que muitas histórias silenciosas começam a revelar seu verdadeiro significado. Carl Jung acreditava que nada que possua importância genuína para a alma permanece oculto para sempre. O inconsciente pode guardar verdades durante um período, pode conduzir pessoas por caminhos aparentemente separados e pode permitir que a confusão ocupe espaço por algum tempo. Mas existe um momento em que aquilo que estava escondido precisa emergir. É como o nascer do sol depois de uma longa noite. A escuridão pode parecer interminável enquanto estamos dentro dela, mas a chegada da luz já está sendo preparada muito antes de aparecer no horizonte. Talvez você tenha passado muito tempo tentando interpretar sinais externos, buscando respostas em comportamentos, palavras ou circunstâncias. Mas a maior revelação não está fora, ela está dentro. Jung ensinava que o processo de individuação acontece quando paramos de buscar desesperadamente aquilo que acreditamos faltar e começamos a compreender aquilo que a alma está tentando nos mostrar. E talvez a razão pela qual essa pessoa continua tão presente em sua mente seja porque ela se tornou um símbolo de algo maior. Um símbolo de crescimento, de despertar e de uma transformação que já está acontecendo dentro de você, mesmo que ainda não consiga enxergá-la por completo. O mais impressionante é que quando a consciência finalmente alcança uma verdade que a alma já conhecia, tudo muda de lugar. As dúvidas começam a perder força. A ansiedade deixa de controlar cada pensamento.
o medo do futuro se enfraquece. Não porque todas as respostas tenham chegado, mas porque surge uma confiança diferente. Uma confiança que não depende mais de garantias externas. Você passa a perceber que algumas conexões possuem um propósito que ultrapassa aquilo que os olhos conseguem ver. E quando compreende isso, deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ele. Existe uma razão pela qual você chegou até este momento do vídeo. Talvez não seja apenas para ouvir sobre alguém que ocupa seus pensamentos. Talvez seja para perceber que o destino nem sempre está construindo apenas um encontro entre duas pessoas. Muitas vezes, ele está construindo um encontro entre você e a sua própria essência. A pessoa que parece destinada a você pode carregar uma verdade poderosa. Mas existe uma verdade ainda maior. A versão mais autêntica de si mesmo está tentando nascer através de tudo aquilo que você viveu, sentiu e enfrentou até aqui. E essa descoberta tem o poder de transformar completamente a sua jornada. Por isso, antes de tirar conclusões precipitadas sobre o que acontecerá entre você e essa pessoa, observe os sinais que estão surgindo dentro de você. Observe as mudanças, os aprendizados e as percepções que não existiam antes. Porque talvez a verdade que está prestes a atingir o seu coração não seja apenas a respeito do que alguém sente por você. Talvez seja a compreensão de que algumas pessoas entram em nossa vida para nos conduzir ao encontro do nosso próprio destino. E quando essa compreensão finalmente acontece, nada permanece igual. A alma reconhece, o coração compreende, e a vida começa a revelar significados que estiveram escondidos o tempo todo. Talvez, neste exato momento, você esteja percebendo que a verdadeira pergunta nunca foi se essa pessoa estava pensando em você, se iria voltar ou se o destino faria os caminhos de vocês se cruzarem novamente. Talvez a pergunta mais importante sempre tenha sido outra. O que essa conexão veio despertar dentro da sua alma? Carl Jung compreendeu que os encontros mais marcantes não acontecem para preencher vazios. Eles acontecem para revelar partes esquecidas de nós mesmos. E quando olhamos para trás, percebemos que algumas pessoas não entram em nossa vida para nos completar, mas para nos ajudar a lembrar quem realmente somos. Ao longo desta jornada, você viu que aquilo que parece coincidência pode carregar significado, que a distância nem sempre representa ausência de importância e que certas conexões possuem raízes muito mais profundas do que a mente racional consegue compreender. Mas, acima de tudo, existe uma lição que atravessa cada ensinamento de Jung. A alma sempre busca a verdade. E por mais que tentemos ignorá-la, adiá-la ou escondê-la, ela continua trabalhando silenciosamente até que estejamos prontos para enxergar. Porque aquilo que é verdadeiro não precisa correr atrás de reconhecimento. Ele encontra seu caminho até a consciência no momento certo. Talvez seja por isso que algumas respostas chegam apenas quando paramos de persegui-las. Quando abandonamos a necessidade de controlar cada resultado e passamos a confiar mais no processo da vida. Existe uma sabedoria profunda em compreender que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas histórias amadurecem no silêncio. Alguns sentimentos revelam seu significado com o tempo, e algumas pessoas só conseguem enxergar o valor de uma conexão depois de atravessarem suas próprias sombras. O que hoje parece um mistério pode ser a clareza de amanhã. E antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar. E se a pessoa destinada a transformar sua vida não estivesse sendo enviada para mudar o seu caminho, mas para revelar que você já estava no caminho certo o tempo todo?
Pense nisso, porque às vezes o maior encontro não acontece quando duas almas se encontram. Acontece quando uma alma finalmente encontra a si mesma. E quando isso acontece, o amor deixa de ser uma busca desesperada e se transforma em uma consequência natural de quem você se tornou. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários: eu confio no tempo da minha jornada. Quero saber de qual cidade, estado ou país você está assistindo. Deixe também o seu like para que esta reflexão alcance outras pessoas que talvez precisem ouvi-la neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma jornada semelhante. E se você deseja continuar explorando os mistérios da alma humana através da sabedoria de Carl Jung, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a próxima mensagem pode ser exatamente aquela que sua alma estava esperando encontrar.